Vamos ver se agora vai, se vai funcionar aqui. Vamos ver, baixei a resolução, mas para ver se a gente consegue. Foi? Ah, então beleza, agora está entrando. Maravilha, deixa eu só ajeitar aqui então a tela para a gente poder começar. Porque eu tive que reconfigurar aqui, ficar um tamanho menor, mas tudo bem. Vamos lá que agora vai então. Quem saiu do YouTube quiser voltar, quem saiu no YouTube quiser voltar, já agora já está funcionando, já estamos ao vivo, né? Já estou ali. E só acho que mandar o e-mail com o link para o pessoal no Facebook, que no Facebook a gente não vai transmitir hoje. Ah, valeu, Glaucio, entrou agora, isso aí. Espero que não caia. Vamos lá. E aí vamos começar aqui a nossa aula, ok? Tá. Aqui. Beleza. Então o primeiro trecho da viagem que a gente emitiu foi o trecho Curitiba-Brisbane. Originalmente seria Curitiba-Brisbane, na Austrália. A gente teria escalas em São Paulo, Santiago, iria para lá. Como a gente teve um problema no visto, não sei se vocês viram o perrengue do visto que aconteceu, toda essa história, a gente acabou dividindo esse trecho. A gente acabou ficando um tempo em Santiago, depois um tempo na Nova Zelândia, em Auckland, e aí depois que a gente foi para Brisbane. Então a gente utilizou milhas do programa A-Advantage da American Airlines, voando LATAM. Então todos os voos foram LATAM, mas a gente utilizou as milhas do A-Advantage, ok? Foram 45 mil milhas por passageiro, ou seja, nós quatro, 2 adultos, 2 crianças, foram 180 mil milhas. Na questão de criança, na American Airlines, a gente não tem desconto, as crianças não pagam menos, pagam o mesmo valor em milhas que os adultos. Então a gente gastou 180 mil milhas e a de taxas foram R$ 959,40. Sendo um voo longo, né, Brasil para Austrália, eu considero um bom valor aí de 45 mil milhas por passageiro. O segundo trecho foi de Brisbane para Singapura. Também foram com milhas da American Airlines, tá, do A-Advantage, mas a gente voou Qantas, que é a companhia australiana, né? Então, como elas também são parceiras da aliança One World, a gente pode utilizar as milhas da American para voar na Qantas. E nesse trecho, às vezes parece perto da Austrália para Singapura, né? Um voo curtinho, mas não. Foram 8 horas de voo, ou seja, um voo longo, praticamente um voo São Paulo-Miami, muito parecida a distância. E a gente utilizou 30 mil milhas por passageiro da American Airlines também, 2 adultos, 2 crianças, 120 mil milhas, pagando R$ 641,40 de taxa. Ou seja, nesse caso aí também não teve diferença entre adulto e criança, tá? Então foram 120 mil milhas nesse trecho da Austrália para Singapura. Aí no trecho que a gente fez Singapura para Malásia, a gente foi de ônibus, porque era bem na fronteira, era um trecho bem curtinho, que parecia ser bem curtinho, mas a gente demorou horas para atravessar aquela fronteira, foi um dos perrengues dessa viagem, a gente acabou demorando na imigração cerca de 2 a 3 horas, porque era horário de pico, e a gente não sabia disso, então foi um perrenguinho aí, mas aí a gente chegou em Johor Bahru, até agora não aprendi direito a falar o nome dessa cidade, e lá a gente ficou umas 2 semanas, 3 semanas quase, e aí a gente foi para Penang, que também é na Malásia, é uma ilha na Malásia. Nesse trecho não compensava a gente utilizar milhas, porque lá tem a AirAsia, que é uma low cost, que voa bastante na Ásia, e a gente acabou gastando para nós 4 R$ 142,49 no voo, né? Então era um voo que estava algo em torno de $19 por pessoa,
aí daí tem que incluir mala, tem que incluir custo para reservar assento, um monte de coisa, acabou saindo R$ 142,49, já com as taxas R$ 591,39. Então, se você for considerar só de taxa, aí já é um valor grande, então não compensava utilizar as milhas, a gente acabou pagando esse voo, né? E aí o voo de Penang para Phuket, na Tailândia, a mesma coisa, estava custando 403, esqueci o nome da moeda da Malásia, Ringgit, dinheiro da Malásia, dinheirinho da Malásia lá, custando 403, ou seja, R$ 398,19, né, que eu considero também um trecho bom. Também era algo em torno de 10, 12 dólares por pessoa, aí mais as taxas de bagagem e reserva de assento. Acho que nesse voo a gente nem fez, a gente fez no primeiro porque estava meio preocupado, mas como a gente foi automaticamente colocado no assento junto ali, a gente nem pagou nada e ficamos juntos. E foi R$ 398,19, tá? Esse trecho de Penang para Phuket, ou seja, um voo da Malásia para a Tailândia. Aí de Phuket, que a gente ficou lá quase um mês em Phuket, que foi uma delícia, um dos lugares mais gostosos da viagem, a gente adorou Phuket, adorou Phi Phi Island também, que é ali pertinho, a gente passou um tempo lá. Então de Phuket para Bangkok, depois a gente foi também com uma low cost da Tailândia, que chama Thai Smile, não confundir com os Smiles da Gol, tá? O nome da empresa é Thai Smiles, que ela é uma low cost da Thai. Então o custo também foi 6.700 bahts, ou seja, R$ 909,05, também era um valor razoável aí, um valor bom. Se você for descontar aí só as taxas de aeroporto, também não compensava utilizar as milhas, tá? Então R$ 909,05 nesse trecho de Phuket para Bangkok. E aí de Bangkok para Dubai a gente tinha 3 opções de voo. A primeira opção seria utilizar milhas da American Airlines voando a Sri Lanka Airlines, tá? Esse trecho custaria 25 mil milhas por passageiro. E a gente utilizaria 100 mil milhas, adultos e crianças, pagando taxas de R$ 383,44. A segunda opção era utilizar milhas da Gol para voar com a Emirates, tá? Que era uma coisa que a gente queria muito, a gente não tinha viajado ainda de Emirates, então a gente tinha vontade de conhecer essa companhia. Seria uma opção que seriam 37 mil milhas, 37.700 milhas por passageiro, utilizando 150.800 milhas no total. E aí o custo de taxas seria R$ 2.293,28. É um custo bem mais alto quando você emite com milhas pela Emirates, certo? E aí a gente teve a possibilidade, já que o primo Daninha trabalha na Emirates, ele é piloto. Aí a gente conversando com ele, ele falou assim, não, eu tenho uma taxa aí que é uma taxa para a família, e aí ele poderia comprar para a gente, então sairia R$ 2.056 para nós 4, esse trecho já incluindo as taxas. Aí eu falei assim, bom, no Smiles ia custar mais caro, na American ia ser bem mais barata a questão de valores, mas eu ia utilizar 100 mil milhas, né, aqui você está vendo. Então, compensando esse valor de custo de milhas que eu poderia utilizar em outras passagens que a gente não teria, eu achei que valeria mais a pena a gente utilizar essa passagem. Então a gente acabou comprando essa passagem, né, de Bangkok para Dubai da Emirates, né? Então foi uma coisa que valeu mais a pena para a gente e a gente acabou comprando. E a mesma coisa, o voo de Dubai para as Ilhas Maurício também compensava mais esse trecho, já que a gente queria muito voar de Emirates, a gente comprou com esse desconto de Dubai para as Ilhas Maurício, pagando R$ 2.056,84, 2 adultos e 2 crianças. São voos longos, né? Então compensou bastante aí esse custo aí e não utilizamos milhas nesses trechos, tá? E aí das Ilhas Maurício a gente foi para Joanesburgo, na África do Sul. Então a gente utilizou as milhas da American Airlines voando British. Então também são parceiras da mesma aliança. E aí no caso a gente utilizou 25 mil milhas por passageiro, sendo que são 2 adultos e 2 crianças, 100 mil milhas também
sem nenhum desconto. Aqui as taxas são bem salgadas, R$ 2.762,12, porque a British cobra uma taxa de combustível. Mas eu comparei a questão de pagar as passagens também e não compensava. Então aqui compensou mais utilizar as milhas e pagar as taxas. Infelizmente taxas altas, mas não teve como fugir dessas taxas dessa vez. De Joanesburgo para a Cidade do Cabo, a gente também usou uma low cost, que era uma low cost sul-africana, que chama Mango Airlines, e o custo foi R$ 894,80 para 2 adultos e 2 crianças. Também é um trecho longo, às vezes a gente pensa que é pertinho, a gente foi ver, para ir de carro era muito longe, compensava mais ir de avião, e aí a gente acabou comprando essa passagem, que também não foi nenhum absurdo se você for comparar a distância, né, das cidades aí, e pelo tempo que a gente ia ganhar para poder aproveitar a Cidade do Cabo, né? Depois da Cidade do Cabo a gente foi para Tel Aviv, foi para Israel, da África do Sul a gente foi para Israel, e aí a gente utilizou as milhas do programa da Latam, na época era múltiplos, Latam Pass, voando British Airways. Então a Latam também ainda faz parte da aliança One World, tá? Ainda faz parte, mas ela está saindo, em breve ela vai sair, por causa da parceria dela, que não é mais com a American Airlines, vai ser uma parceria com a Delta. Então, mas eles estão dizendo que vão manter os acordos com as principais companhias aéreas internacionais que fazem parte da One World, como a British. Então é muito possível que a gente consiga continuar emitindo passagens com milhas da Latam para voar British. British, Iberia, tudo isso, é muito possível que a gente consiga emitir passagens, mas ainda não foi oficialmente declarado, por enquanto ainda faz parte da One World, então por enquanto ainda pode emitir. Depois que saírem, a gente vai aguardar esses acordos, tá? Então aqui a gente utilizou 34 mil milhas por adulto e 30.600 por criança. Nesse caso, as crianças, quando a gente voa com a Latam Pass, né, com a Latam, utilizando milhas da Latam Pass, as crianças têm desconto na emissão de passagens. Então a gente acabou gastando 129.200 milhas para 2 adultos e 2 crianças. As crianças pagaram 10% a menos. E as taxas, 1.505,92, ou seja, também foram taxas caras, porque a gente teve uma escala em Londres e também foi voando British. A British cobra essa taxa de combustível que é bem salgadinha. Depois teve um trecho Tel Aviv-Roma, certo? Um voo de Israel para a Itália. A gente utilizou milhas do programa Smiles voando Alitalia, tá? Que elas são parceiras, não fazem parte de nenhuma aliança aérea, mas elas são parceiras, então eu consigo aqui emitir passagens utilizando milhas do Smiles. Você vai no site do Smiles e emite voando Alitalia. Foram 8.100 milhas por passageiro, que eu considero um valor bem bom, né? Aí 32.400 milhas para nós 4. As taxas a gente pagou R$ 404,24. Da Itália a gente já veio voltando, né, para as Américas. Então a gente pegou um voo de Roma para Miami, teve uma escala na Filadélfia. Também foram milhas da Múltiplos, voando, nesse caso, American Airlines. Eu fiz a comparação com milhas da American Airlines na época, e as milhas da Latam compensava utilizar mais as milhas da Latam. Então foram 34 mil milhas por adulto e 30.600 por criança também. 129.200 milhas no total. De taxas foram R$ 1.108,20. Um voo longo também aí, né, do Brasil, da Itália para os Estados Unidos. Esse foi o nosso trecho 11 da viagem, certo? Aqui a comparação, só para você ter uma ideia, seriam 30 mil milhas por passageiro na American Airlines, então eu gastaria 120 mil milhas. Na verdade, aqui eu utilizaria menos milhas na American Airlines, se você for pensar de 129.200 para 120 mil. Mas como a American Airlines é mais difícil de você utilizar, de você acumular as milhas no Brasil, porque você praticamente só consegue acumular voando ou com cartão do Santander, eu preferi guardar essas milhas da American Airlines, porque eu sei que eu ia precisar em outros trechos da viagem, e esses trechos iam ser, que a gente vai ver mais pra frente, aí, mais pro final da viagem, iam ser trechos que seriam muito mais baratos utilizando as milhas da American Airlines.
Então, eu preferi utilizar os trechos, as milhas da Latam e guardar essas milhas da American Airlines, mesmo sendo um pouquinho a menos aqui. Ok? E as taxas, os valores muito parecidos aqui, deve ser só uma diferença de dólar, né? De um para o outro, 1.112 para 1.108. Né? Então, só de cotação do dólar, mas praticamente o mesmo valor de taxa. E aqui, só para você ter uma ideia de simulação também, se fosse com milhas do Smiles, seriam 124.400 milhas, aí 31.100 por passageiro, também um valor muito próximo, as taxas também parecidas, seria um voo da Alitalia, mas eu também ia precisar de algumas milhas da Smiles para voar no Caribe, que aí seria um trecho mais barato, que eu comparei os próximos passos também. Então por isso que também eu preferi guardar essas milhas do Smiles para utilizar em umas emissões que vocês vão ver também um pouco mais para frente. Aí o trecho de Miami para Cancún, depois que a gente fez toda aquela viagem na Flórida, a gente começou em Miami, terminou em Miami, né, passou por várias cidades, foi para Orlando, Tampa, Crystal River, então todas essas, Naples, todas essas cidades aí, a gente viajou de carro, terminou em Miami e pegou um voo de Miami para Cancún, porque a gente queria ir para passar em Playa del Carmen. Né, passar um tempo em Playa del Carmen. Então o voo era para Cancún, a gente achou melhor ir para Cancún do que Cozumel na frente de Playa del Carmen, mas aí ia ter que pegar um ferry com todas as malas, a gente achou mais tranquilo, mais fácil, não é caro alugar um carro no aeroporto lá de Cancún, foi praticamente $5, eu acho, o aluguel do carro, foi uma coisa bem baratinha mesmo, então a gente pegou um carro em Cancún para devolver em Playa del Carmen, foi bem mais tranquilo. E aí nesse trecho eu utilizei milhas da American Airlines, como por isso que eu estava guardando, porque eu sabia que alguns trechos eu ia precisar, então era 12.500 pontos por passageiro, deu um total de 50 mil milhas, taxas de R$ 556,96. Ok? Aí o trecho 13, antes do trecho 13 aqui de viagem, mas a gente teve indo de Playa del Carmen para Belize, a gente foi de ferry também, a gente pegou um ônibus de Playa del Carmen para Chetumal, de Chetumal um ferry para San Pedro, né, a ilha que a gente ficou em Belize, e aí depois de Belize a gente passou uns 15 dias em Belize, e aí pegou um ferry para Belize City, que é a capital, então em Belize City a gente pegou um voo para Panama City, né, a cidade do Panamá, e aí utilizando milhas do programa Smiles voando Copa Airlines. Por isso que também que eu economizei aquelas milhas do Smiles, preferi guardar para poder utilizar nesse trecho. E aí esse trecho eu usei 13.600 pontos por passageiro, 2 adultos, 2 crianças, sendo que foram 54.400 no total para utilizar nesse voo para ir para o Panamá. Tá? E de taxas foram R$ 908,88. Depois, eu também utilizei milhas da Smiles para voar pela Copa, para fazer o voo de Panama City, né, da cidade do Panamá, para Nassau, nas Bahamas, também compensava mais. Então aí é por isso que às vezes é tipo um jogo de xadrez essa questão das milhas, porque a gente vai pensando nos próximos passos que a gente vai dar, principalmente numa volta ao mundo. Quando é uma viagem de férias, você vai lá, emite a tua passagem, fica tranquilo, porque daí normalmente você vai ter praticamente um ano aí para economizar e acumular as milhas de novo, né? Mas no nosso caso a gente tinha que pensar a estratégia certinho para que a gente fosse usar depois. Então aqui eu precisava de milhas da Smiles para voar a Copa, um voo direto, né, do Panamá para as Bahamas, então ia ser melhor. Eu poderia ter utilizado milhas da American Airlines, mas aí a gente teria que fazer uma conexão em Miami, seria um voo mais complexo, então a gente preferiu nesse trecho 14 utilizar milhas da Smiles, voando Copa Airlines, que é uma parceira, né, foram 16.500 pontos por passageiro, e aí um total de 66 mil milhas para todos nós, para nós 4, e de taxas R$ 896,44, ok? O trecho 15 Nassau, Miami e Orlando. Aqui tem uma questão bem interessante que eu quero explicar para vocês, que eu explico no meu curso Viagem com Milhas, que é a Hidden City, que chama. Eu estava procurando um trecho, a gente queria ir para a Siesta Key,
que é uma cidade no litoral da Flórida, tá? No Golfo. Então, ela na teoria ela fica a mesma distância, não, fica um pouquinho mais longe. De Miami são 3 horas e pouquinho, Orlando seriam 2 horas e pouquinho, e Tampa, que era o mais próximo de lá, fica 1h30. E aí eu comecei a pesquisar as passagens de Nassau para Miami, Nassau para Orlando e Nassau para Tampa. Eu não estava conseguindo encontrar nenhuma passagem de Nassau para Tampa, que seria a passagem mais com menos tempo para depois a gente ir para a cidade, seria o mais fácil, estava muito altos os valores, e para Miami também estavam muito altos os valores. Então eu emiti uma passagem Nassau-Orlando, que fazia uma escala em Miami, tá? Então o trecho ali, eu teria que descer em Miami e trocar de voo e pegar um outro voo para Orlando. Nesse caso, quando você chega nos Estados Unidos, na maioria dos lugares, você tem que pegar a sua mala para fazer a alfândega. Tá? Em Nassau, na verdade, a alfândega acontece no aeroporto de Nassau, mesmo nas Bahamas. Países próximos ali, alguns fazem esse tipo de coisa, a alfândega é feita no outro país, a alfândega dos Estados Unidos, né? Para você passar o passaporte e tal, entrar, foi feito em Nassau. Mas normalmente, por exemplo, se você vai do Brasil e faz uma escala em Miami, você obrigatoriamente vai ter que pegar as malas e redespachar as malas depois de de passar pelo controle de passaporte, tá? Então o que aconteceu? O custo de milhas estava mais barato emitir para Orlando do que para Miami. Eu necessariamente ia ter que pegar as minhas malas lá. Só que esse voo para Orlando seria só no dia seguinte. Então eu teria que dormir uma noite em Miami. Então para mim não compensava dormir essa noite em Miami. Por mais que Orlando fosse mais perto de Siesta Key, nesse caso aqui eu preferi pegar e desistir desse meu último trecho. Eu perdi Miami-Orlando, não voei esse trecho, mas emiti com menos milhas do que se eu tivesse emitido Nassau-Miami. São coisas que acontecem nas companhias aéreas, vai entender, né? Mas você tem que pesquisar, tem que ver isso. E aí a gente chegou em Miami, pegou as malas, pegou o carro e foi para Siesta Key. E não foi para Orlando, perdi esse trecho que seria no dia seguinte. Ok? Mas mesmo que fosse no mesmo dia, se não fosse interessante para mim ficar em Orlando fosse melhor ficar em Miami, isso você pode fazer, eu já fiz algumas vezes, porque eu queria ficar em Miami e o trecho estava ou para Tampa, ou no caso, infelizmente dessa vez não deu nesse trecho, mas ou para Tampa ou para Orlando, você pesquisar, às vezes você consegue passagens mais baratas do que para Miami, que é um lugar que você gostaria de ficar, por exemplo, tá? Então, nesse caso, eu emiti uma passagem Nassau-Miami, Miami-Orlando, não usei o trecho para Orlando, e esse voo custou para a gente 18.500 pontos, por passageiro, no final foram 74 mil milhas. Saiu um pouco mais do que eu estava esperando, tinha passagem aí quando eu comecei a ver 13 mil pontos, só que demorou bastante tempo para o Santander depositar milhas para a gente da promoção Bateu Levou. Era para ter entrado, demorou bastante, eu fiquei enchendo o saco deles para emitir, então acabou subindo um pouco o valor das milhas aí, mas ainda assim um valor ok, 18.500. As taxas das Bahamas são altas também, então foi R$ 1.917,84. Aí depois eu já consegui emitir de Tampa para Honolulu, tá? Esse também foram com milhas da American Airlines, e aí era mais perto de Siesta Key. A gente pegou o carro, pegou o carro em Miami e devolveu em Tampa. E a gente emitiu com 15 mil pontos por passageiro, sendo 60 mil milhas no total, né? 2 adultos e 2 crianças. Aí já um voo interno nos Estados Unidos, apesar de ser um voo interno, é um voo longo pra caramba. Então foi Tampa, Dallas, Honolulu, com 60 mil milhas, tá? E de taxas, aí foram R$ 94,36. Aí já é um valor razoável, mas é um voo muito longo. Foram praticamente, acho que 12 ou 13 horas voando, né? E aí é um trecho aí, 15 mil milhas, acho que foi razoável o valor. E aí Honolulu, Los Angeles, que é o trecho que a gente ainda não voou, é o nosso próximo trecho, vai ser o 17º trecho de passagem. A gente vai viajar também, já está emitido, voando American Airlines, tá? Com milhas da A-Advantage, que vai ser Honolulu, Los Angeles.
a gente vai passar alguns dias lá só para depois pegar o voo para o Brasil, de volta para o Brasil, e parar lá para fazer algumas compras de coisas que são mais baratas nos Estados Unidos, mesmo com o dólar mais alto, né? Que aqui no Havaí tudo é um pouco mais caro do que no continente dos Estados Unidos. Então a gente vai, nesse voo a gente está utilizando 13 mil pontos por passageiro, ou seja, vão ser 52 mil milhas da American Airlines com taxa de R$ 91,48. E aí as milhas do programa Latam Pass, que a gente vai fazer o trecho Los Angeles-São Paulo, tá? A gente vai utilizar milhas da Latam, vai voar Latam Pass. Nesse voo tem uma escala em Lima, ok? E nesse voo também a Latam tem esse desconto aí para criança, então vão ser 34.700 pontos por adulto, 31.230 para cada criança, no total 131.860 milhas para nós quatro, 131.860 milhas para nós quatro, com taxa de R$ 90,76. Também é um valor um pouco acima do que normalmente normalmente tem de Los Angeles. Às vezes a gente consegue um pouco mais baixo, mas eu também fiquei nessa dependência aí da transferência do Santander para poder saber se eu ia conseguir emitir, se não eu ia ter que emitir com milhas da Latam naquele trecho. Fiquei esperando subir um pouquinho, mas tudo bem, consegui emitir. E aí de Los Angeles a gente volta para o Brasil, chega em São Paulo, e o último trecho de São Paulo para a gente chegar em Curitiba, que é a cidade que a gente mora, eu estava vendo milhas da Latam, milhas da Azul, milhas do Smiles, mas não estava compensando, então eu resolvi comprar porque eu peguei uma promoção também da Latam, que estava com uma promoção no trecho de São Paulo-Curitiba, saindo por R$ 147,90 e R$ 147,90 por adulto, R$ 133,11 por criança, né, 562,02 no total, sendo que são 126,76 de taxa. Então achei que não compensava utilizar as milhas, preferi guardar as milhas para poder utilizar numa próxima viagem aí mais longa, e aí nesse trecho, como a gente está pagando, a gente vai acumulando milhas já pensando numa próxima viagem, né? Então aqui um resuminho de quantas milhas a gente utilizou. Eu utilizei 1.179.060 milhas no total dessa viagem, aí você pode ver na nossa volta ao mundo. Aqui tem a quantidade de milhas voadas por nós, foram 54.547 milhas voadas no total. Todas essas cidades, todos esses voos, todos esses trechos. Foram 636 mil milhas do Way Advantage, da American Airlines, e foram 390.260 da Latam Pass, 152.800 milhas do Smiles, certo? Então foi isso, essas foram as quantidades de milhas que a gente utilizou, mais de 1 milhão de milhas, por isso que eu me chamo de milionário, por isso que eu quero que todos vocês se tornem milionários, para vocês verem como é possível a gente conseguir viajar bastante, utilizando milhas, viajar para vários lugares, como a gente fez nesse ano aí de 2019, terminando agora nesse ano aqui de 2020, certo? A Viviane Moreira está chegando aqui. Essa live vai ficar disponível no canal. O Bruno perguntou. Putz, cheguei agora no trecho 14, você vai disponibilizar? Vou deixar essa live disponível para vocês aqui no YouTube. Se ela for gravada, se não der nenhum problema na gravação aqui, porque às vezes acontece, semana passada deu um problema, não gravou a aula inteira. Agora eu estou torcendo para que grave, tá disponibilizando aqui. Se não, qualquer coisa, se não der certo, vocês me mandam e-mail, aí eu disponibilizo pelo menos o PDF para quem quiser, ver o que foi passo a passo aí, mas no Instagram também eu espero que fique também. Semana passada deu o mesmo problema, não gravou inteira no Instagram, na live, mas vamos torcer para que hoje dê tudo certo, tá bom? Então eu queria também deixar para vocês aqui o link para quem quiser acompanhar as próximas aulas gratuitas aqui no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Daí eu aviso, no YouTube eu sempre digo que é melhor, porque lá eu mostro a minha tela, divido com vocês passo a passo o que eu estou fazendo. Então é viagemcommilhas.com.br/aulas.
beleza? Então até a próxima terça, na próxima live, espero vocês lá. Um grande abraço, tchau, tchau.